Eu sou de Minas, eu nasci na mesma cidade do Eliardo, mas só que saí de lá muito pequena. Meu pai, fomos morar no estado no Rio de Janeiro, no estado do Rio, quando eu tinha 5 anos. E quando eu voltei adolescente, aí que eu conheci o Eliardo, na cidade que a gente nasceu. Olha, a minha infância foi uma infância muito bacana, uma infância de cidade do interior, né? Onde é que a gente não tinha bandido zero e carro, muito poucos carros. Então a gente brincava de bola, né? Depois da aula ou nas férias, nos finais de semana, a gente brincava de várias coisas, essas brincadeiras infantis da época. E a gente às vezes construía os nossos próprios brinquedos. Por exemplo, os carrinhos de rolimã. Na minha casa sempre teve livros. Meus presentes prediletos eram sempre livros. Eu gostava muito de livros. E o único vício bom que tem, são 2 vícios bons, né? Eu acho que são vícios fantásticos. É o vício de você fazer exercício, né? Que é ótimo para a saúde, eu faço remo. E ler, que é outro vício sensacional. Eu tenho de lembrança as histórias infantis, menos com livros. Na minha casa tinha poucos livros, mas mais com os disquinhos. Meu pai comprava os disquinhos e eu ouvia as histórias, ouvia as histórias musicadas e tudo. Mas eu tive muito forte na minha infância a presença de um tio. E esse tio era um escritor, né? Assim, não escritor porque tivesse escrito algum livro na vida, mas ele era eleito escritor, ele que escrevia discursos, palestras para muita gente. As pessoas usavam do meu tio o saber dele de escrever para fazer as coisas para o trabalho e tudo. E isso foi uma coisa muito próxima de mim, né? Eu não sei se isso teve ou não alguma influência. E eu sempre na escola, durante todo o meu período do primário e do meu curso fundamental, eu sempre fui a escritora da turma, né? Se vai fazer uma peça de teatro, eu que fazia adaptação. Então eu era escolhida. Então é uma coisa assim que veio na minha vida correndo naturalmente. Ela saiu de Santos Dumont muito cedo, tinha 5 anos, e eu saí aos 17 anos, eu fui estudar fora e tal. Mas as editoras, quando eu comecei profissionalmente, eu comecei primeiro do que ela, as editoras estavam no Rio e São Paulo, mas como o Rio era mais próximo de fora, eu escolhi, e na época existia uma grande editora de livros, de histórias em quadrinhos, e eu queria fazer história em quadrinhos. Era a editora Brasil América, do Adolfo Eisen, que trouxe as histórias em quadrinho para o Brasil. Foi ele que publicou os primeiros livros do Batman, Super-Homem, aqueles super-heróis todos. E mostrando uns desenhos para ele, pus a pasta de desenhos debaixo do braço. Naquela época não tinha o pendrive, né? Tinha que ser uma pasta imensa. Levei os trabalhos para ele gostou e me encomendou. Agora, história em quadrinho não. História em quadrinho não, porque eu compro os filmes nos Estados Unidos, eu compro filme na Europa e é muito barato. Isso foi em década de 60, final de década de 60. Mas o futuro da ilustração no Brasil chama-se álbum para criança. Eu chamava de álbum para criança, livro para criança. Você vai fazer livro para criança. Aí me encomendou me deu 2 histórias para mim que eu ilustrasse. Eu levei para casa, ilustrei, fiz aquilo rapidamente, voltei para lá, ele gostou, ó, legal, bacana e tal, mandou me pagar, né? Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com desenho. E na minha casa eu sempre ouvi falar que ficar desenhando, fazer desenhozinho não dava camisa para ninguém. Eu peguei esse dinheiro, fui na camisaria, comprei uma camisa, cheguei em casa e mostrei pro meu pai aqui, ó. Comprei com meu dinheiro. Mas o Eisen nunca publicou esses livros que ele me encomendou, porque não estava bom para ser publicado. Mas ele não quis tirar o incentivo do menino que estava começando. Então ele mandou pagar, mas não publicou. Tempo depois ele me deu de presente essas ilustrações, porque nós ficamos amigos e tal. E aí ele me apresentou o Malbataan, que era um escritor muito importante. Ele tem livros importantes até hoje, por exemplo, O Homem que Calculava. Então, para mim, foi ótimo. Aí
entrei em contato com ele, fizemos, bolamos e tal, e eu ilustrei 6 livros para ele, e que foram publicados pela Editora Brasil América. Esses foram publicados e tal. Aí deslanchou, daí para frente foi uma sequência assim de passo a passo, o caminho natural da profissão, né? Eu comecei a escrever os livros, a fazer os livros para crianças, eu era muito jovem. Eu tinha acabado o meu curso de professora, tinha assim, a ideia de que a minha paixão era a matemática e que eu seria professora de matemática. O Eliardo me disse, por que você que gosta tanto de ler e escrever, por que não escreve uma história? E eu escrevi a primeira, descobri um caminho. E esse caminho começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar do que eu estava fazendo, os livros que eu estava escrevendo, e principalmente as crianças. Eu descobri que as crianças gostavam da história que eu estava fazendo. Então eu comecei a me perguntar por quê. E eu me vi num caminho de pesquisa, não só da criança, sobre a leitura, sobre a escrita, sobre o aprendizado, né, sobre as teorias de educação. Isso tudo foi vindo ao encontro do meu interesse, da minha necessidade, e eu comecei a pesquisar sobre isso.